Herpes é um nome que toda a gente conhece, não é verdade? Mas será que sabemos mesmo o que significa? A verdade é que quando falamos de herpes, não estamos a falar de um vírus só, mas sim de uma família inteira. Uma família bem grande, aliás, e é isso que vamos explorar hoje. Ok? Então, para começar, vamos direitinhos à pergunta essencial, a pergunta que está na cabeça de toda a gente. Afinal, o que é exatamente o herpes? Pois bem, a resposta é que o herpes não é uma coisa só. É, na verdade, uma grande família de vírus. E dentro dessa família, os dois membros mais famosos, digamos assim, são o herpes simples, tipos 1 e 2, e o herpes zoster. E este último, o zoster, tem uma história muito particular, completamente diferente. Então, o que é que vamos ver? Primeiro, vamos conhecer esta família de vírus. Depois, vamos perceber a grande diferença entre o simples e o zoster. A seguir, falamos de infecção, sintomas, como se transmite e, claro, vamos olhar para o diagnóstico, para o tratamento e, no final, para a prevenção e o que podemos esperar do futuro. Muito bem, vamos a isso. Primeira paragem: conhecer os membros desta família. Quem são eles, afinal? Ok, os nossos protagonistas são estes três. Temos o herpes simples tipo 1 e o tipo 2, que são, aquilo em que toda a gente pensa quando ouve a palavra herpes. E depois temos o vírus varicela zoster. E este aqui é fascinante, a sério. Porquê? Porque é o mesmíssimo vírus que nos dá a catapora quando somos crianças e que depois pode, digamos, acordar mais tarde na vida e aparecer como herpes zoster, também conhecido como zona. E perceber esta diferença é mesmo fundamental. Por isso, o que vamos fazer agora é colocar os dois, o simples e o zoster, lado a lado, para que não restem dúvidas. Olhem bem para esta divisão. De um lado temos o herpes simples. É aquele das lesões que, infelizmente, podem voltar a aparecer de vez em quando. Do outro lado da história, o herpes zoster. Pensem nisto como o segundo ato de uma peça. Primeiro a catapora, na infância, e depois, muitos anos mais tarde, o vírus pode reativar-se e voltar em cena como zona. É o mesmo ator, mas em papéis diferentes. Ok, mas como é que isto tudo acontece dentro do nosso corpo? Como é que estes vírus funcionam? Bem, eles têm um ciclo de vida, uma espécie de plano de ação, que normalmente segue 3 fases bem definidas. Tudo começa com a chamada infecção primária. É o primeiro contacto com o vírus, que muitas vezes até acontece sem darmos por nada. Fase 2. Latência. O que é isto? Basicamente o vírus vai dormir, esconde-se nas nossas células nervosas e fica lá, quietinho, para o resto da vida. E depois, a terceira fase, a recorrência. Se o nosso sistema imunitário ficar mais fraco por algum motivo, o vírus pode acordar e lá vêm os sintomas outra vez. Quando o herpes simples reaparece, os sinais são muito típicos. É quase como se ele desse um aviso prévio, sabem? Muitas vezes começa com uma sensação estranha na pele. Um formigueiro, uma comichão, um ardor, e pouco tempo depois aparecem as lesões que toda a gente conhece. Aquelas pequenas bolinhas com líquido, todas juntas, normalmente à volta da boca, no caso do tipo 1, ou na zona genital, para o tipo 2. E aqui vemos perfeitamente a diferença para o herpes zoster. Com o zoster, a história é outra. A dor muitas vezes chega antes das lesões. E não é uma dor qualquer, é uma dor tipo queimadura. Uma sensibilidade ao toque muito forte numa área específica do corpo, geralmente no tronco, só depois é que aparecem as bolhas. E vejam que interessante, elas seguem o caminho exato de um nervo. E outro pormenor importante, é muito raro ter zoster mais do que uma vez. Bem diferente do herpes simples. Ok, já percebemos as diferenças. Mas e a transmissão? Como é que estes vírus passam de uma pessoa para outra? Vamos ver isso agora. No caso do herpes simples, a chave é o contacto direto. O vírus transmite-se através do líquido que está dentro daquelas bolhinhas, quando elas estão ativas. Estamos a falar de beijos, contacto sexual ou até partilhar um copo ou um talher, se houver uma lesão na boca. O que é super importante reter é isto. Quando não há lesões ativas, o risco de contágio cai a pique. Já com o herpes zoster, a coisa muda um pouco de figura. Sim, o contacto direto com o líquido das bolhas também transmite o vírus, mas além disso, ele também pode ser transmitido pelo ar, através de gotículas quando se fala ou espirra, e é exatamente por isso que é tão importante manter as lesões sempre bem tapadas. É uma questão de proteger quem está à volta. Ok, já sabemos o que é, como se manifesta e como se transmite. A pergunta agora é, o que se pode fazer? Como é que se diagnostica e, mais importante, como é que se trata? Bem, e aqui há algo muito interessante. Na esmagadora maioria das vezes, o diagnóstico é clínico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um bom médico, ao olhar para as lesões e ao ouvir a história dos sintomas, aquele ardor inicial, a dor, consegue identificar o problema na hora, sem precisar de mais exames.
É importante dizer isto de forma clara. Não existe uma cura definitiva. Mas, e este é um grande mas, os tratamentos que temos hoje são muito eficazes. O objetivo é controlar o surto. Como? Com medicamentos antivirais, normalmente comprimidos, que fazem com que tudo passe mais rápido e com menos sintomas. E no caso específico do zoster, além do antiviral, os analgésicos são absolutamente essenciais para controlar aquela dor neurológica que pode ser mesmo muito intensa. Agora, atenção a isto porque é talvez um dos pontos mais críticos, especialmente no que toca ao zoster. Começar o tratamento o mais depressa possível não é só para tratar as borbulhas na pele. Não, o grande objetivo é evitar uma complicação muito chata chamada nevralgia pós-herpética. Basicamente, é uma dor crónica no nervo que pode ficar durante meses ou até anos, mesmo depois de a pele já estar boa. Por isso, tempo é tudo. E para terminar, vamos olhar em frente, para a prevenção e para o futuro. O que podemos fazer para evitar isto e o que é que a ciência nos reserva? Aqui, as estratégias são bem diferentes para cada tipo de vírus. Para o herpes simples, a palavra-chave é gestão. É saber gerir, evitar o contacto quando há lesões, usar preservativo e até coisas simples como usar protetor solar nos lagos porque o sol pode ser um gatilho. Já para o herpes zoster, a conversa é outra. A grande arma que temos é a prevenção, através da vacina. Ela é recomendada para adultos, geralmente a partir dos 50, e serve para dar um boost à nossa imunidade e impedir que o vírus reative. A pergunta que se impõe é: e para o herpes simples, não há vacina? Pois, a ciência está a trabalhar nisso, e a trabalhar muito. Há imensos estudos, muita investigação promissora. Mas a realidade, hoje, é esta. Ainda não temos uma vacina disponível no mercado para o herpes simples. O que nos deixa com esta pergunta a pairar no ar. Será que uma vacina para o herpes simples está para breve? É a grande esperança. Com tudo o que a ciência médica tem avançado, a expectativa é enorme. Seria, sem dúvida, um passo de gigante para a saúde de toda a gente. Só o tempo dirá, mas a esperança, essa, está bem viva.